De tempos em tempos, a gente vê algumas áreas de negócio se transformando, ganhando um certo hype e mudando um pouco a relevância que elas têm dentro da empresa. A gente viu isso há uns bons anos com o RH, a gente viu isso também um pouco mais recente, já consolidado com as áreas de tecnologia, e agora a gente acompanha esse mesmo movimento com a área de vendas. Com uma diferença, a área de vendas nunca deixou de ser core business, porque quem não vende não sobrevive no mercado. De qualquer forma, a gente tem observado uma mudança muito importante em como a gente aborda o processo de vendas e no que se passa a exigir do profissional que trabalha com vendas. O que eu quero dizer com isso? Daniel Pink tem um livro em que ele discute muito uma questão que mobilizou essa transformação nas áreas de vendas, que ele chama de simetria de informação. Ou seja, há algum tempo, o processo determinava que o vendedor sempre sabia mais do que o comprador. Hoje a gente já não tem mais essa diferenciação. O comprador sabe tanto quanto o vendedor. Às vezes ele sabe mais, porque ele tem mais informação da sua concorrência do que você. Ele negocia com a sua concorrência. Então, essa relação acabou mudando. E aí isso trouxe para o perfil do profissional de vendas uma necessidade da gente trabalhar de uma forma mais consultiva. O que eu quero dizer com isso? O vendedor, ele não pode mais ser um tirador de pedido. Uma pessoa que vai até o comprador, o seu cliente ali, simplesmente para negociar um volume e vai embora. Ele precisa ajudar e ganhar um espaço com este comprador, este cliente, para que ele se torne um verdadeiro parceiro de negócio, direcionando as ações ali que vão melhorar não só o resultado dele e da empresa dele, mas do cliente dele também. E é aí que a gente consegue uma relação mais efetiva e mais sustentável de vendas. Para isso, esse vendedor vai precisar saber usar dados e tecnologia ao favor dele. Ele precisa saber trabalhar com números. Eu não quero dizer que ele precisa entrar numa planilha e ficar gerando fórmulas e construir o próprio BI, mas ele precisa ser capaz de ler o mercado e de trazer essas leituras para poder aí sim ser consultivo. E vamos combinar que quando a gente fala de mercado de consumo, se você comprou um chiclete ali na esquina, alguém sabe. Essas informações todas estão dadas por aí e elas são disponíveis. Então, ele precisa saber usar essas informações que a gente tem na mão hoje. Para saber usar e para ser consultivo, ele precisa ter visão de negócio, não só da cadeia da empresa dele como um todo, porque ele é uma fonte de informação para dentro da empresa muito relevante, mas também do cliente dele e da concorrência. Por isso, a gente está falando hoje de um profissional que precisa de um aporte de formação e desenvolvimento muito grande e que não é mais aquela coisa de juntar todo mundo num salão, muita gritaria, muita maluquice, vamos vender amanhã e não entregar. Aqui na Flow, quando a gente trabalha com esses profissionais, o que a gente persegue é parar um pouco com essa divisão que a gente tem muito cristalizada, às vezes, em programas de desenvolvimento, de só falar de soft skill ou só falar de hard skill, e começar a trazer tudo isso junto. Se eu vou falar de planejamento, eu preciso falar com base no planejamento da empresa. Se eu vou falar de como eu vendo, como é a minha comunicação de vendas, eu preciso trazer o que são os padrões e as políticas da empresa junto. Esse é um tipo de profissional, e não só esse, né? A gente pode se inspirar nesses profissionais para todos os outros, que precisa sair de um encontro, de uma discussão, de uma conversa e praticar no dia seguinte. E para isso, a gente não pode ter uma conversa que é muito de faz de conta. Né? Vamos falar aqui de um tema muito abstrato. Não, a gente precisa trazer isso para o dia a dia. E assim a gente constrói resultados muito mais efetivos com esses times. Quando a gente fala de trabalhar competência junto com a parte técnica, o soft skill com o hard skill, o que eu quero dizer com isso? Se eu preciso trabalhar pensamento analítico com uma equipe de executivos de vendas, por exemplo, eu não vou fazer simulações de casos que não sejam os deles. A gente vai trabalhar em cima dos números do mercado em que eles atuam. E aí, todo o processo de experimentação e aprendizado já se dá com base na realidade. Eu saio desse momento muito mais pronto para mudar o meu dia a dia ali a partir da próxima manhã. Tá? Isso acaba sendo muito mais funcional. Quando a gente fala do profissional de vendas ter mais visão de negócio, um bom exemplo é quando a gente trabalha a gestão da carteira dele como um todo. E aí a gente vai passando por todas as etapas do que é uma gestão de cliente junto com o processo da empresa, trazendo as competências. Para isso ser funcional, o que a gente tem feito aqui é atrelar sempre, a cada momento de aprendizado, uma parte prática que eu preciso conduzir com um cliente piloto, que foi escolhido ali por cada um dos profissionais.
Isso permite que a gente consiga acompanhar melhor os resultados e como está sendo a real aplicação do que a gente tem discutido, porque eles trazem para a gente os efeitos de tentar uma nova metodologia com aquele cliente, se aquilo tem repercutido num resultado mais positivo ou não. E como a gente já viu com outras áreas que eu comentei lá no começo, essas mudanças elas não são uma modinha, elas são um novo patamar aqui de atuação. Então elas tendem a se consolidar e ficar, e a gente passa a trabalhar a partir delas. Isso quer dizer que começar a trabalhar com a tua equipe de vendas não é mais opcional. Você vai precisar de uma equipe que dê conta do recado daqui para frente.